Boa noite. Estamos aqui, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre atenção plena, mindfulness e parentalidade, o que isso tem a ver, né, com a nossa criação, a educação que a gente tem dado para os nossos filhos, a nossa interação com os nossos filhos todos os dias, tá bom? A gente vai ter aqui um tempinho para estar falando sobre isso. Se você está assistindo essa live na reprise, toda segunda-feira às 8h30 da noite, eu trago esses conteúdos há mais de um ano falando sobre para pais, mães, orientação de pais que querem, né, que têm um desejo de aprender algumas, trazer à consciência, né, pontos que são importantes quando a gente vai pensar na nossa saúde emocional de pais e também criar os filhos emocionalmente saudáveis. Então, são dois pontos que eu tenho trabalhado muito. Sou psicóloga infantil, infanto-juvenil, tenho trabalhado com infância já há 13 anos, né, de formada, agora em dezembro, e mais o tempo de graduação. E depois da chegada dos filhos em casa, também me trouxe mais, saltou aos olhos a reforçar muito mais o trabalho com os pais. Por isso que eu tenho feito essas lives são direcionadas a pai e mães, educadores, quem aí tem estado com crianças. E um dos pontos que eu também observo em mim, né, todas as vezes que eu tenho falado aqui é porque eu também estou aprendendo junto. Não quer dizer que lá em casa as coisas são muito diferentes do que acontece com vocês, mas cada vez que a gente ouve, a gente traz uma atividade diferente para o nosso dia a dia. E uma delas é termos atenção plena. Né? O livro Parentalidade Consciente eu vou estar trazendo para vocês durante essas lives de segunda-feira. No próximo mês, em setembro, eu vou estar trazendo aqui para vocês os ensinamentos, alguns pontos dos ensinamentos que os autores trazem aqui no livro. E um dos pontos interessantes que eles vão falar de 4 pontos da parentalidade, né, dessa parentalidade consciente. O primeiro é mindfulness, né, essa atenção plena, aprendizagem ao longo da vida, flexibilidade responsiva, mindset e alegria de viver. São 5, desculpa. Né? E um dos pontos que eu já tenho trabalhado, tenho trazido para vocês é essa atenção plena. Né? Então, quero reforçar hoje essa fala que eles trazem aqui também algumas dicas de como então praticar essa atenção plena também no nosso dia a dia. Agora eu vou pegar minha cartinha ali que eu deixei em cima da mesa, que também trabalho com isso, com as crianças em atendimento. Né? É um trabalho que também eu sempre falo para os pais, né? Não tem só como trabalharmos com as crianças sem nós trabalharmos isso em nós. Então, um dos primeiros pontos que eles vão trazer aqui é que um relacionamento emocionalmente saudável, um relacionamento saudável, acolhedor, afetuoso, tem a ver com a atenção plena. O que é essa atenção plena? É você realmente estar presente no seu contato com seu filho. É presença, atenção plena, mindfulness, é presença. Né? Não importa somente, não está dizendo aqui o tempo que você tem disponível para ficar com seus filhos, mas que esse tempo disponibilizado seja com uma atenção. Né? Então, esse é um dos requisitos para os relacionamentos. Deixa eu pegar aqui para vocês para mostrar a cartinha. Essa daqui, ó, é um baralhinho que eu trabalho com as crianças e vocês podem ter em casa também. São exercícios, né, de atenção focada, atenção plena. E eu tô falando hoje, né, além de eu ensinar as crianças, né, são várias cartinhas falando o que as crianças, falando exercícios para as crianças fazerem e a gente fazer junto com eles, para que eles aumentem essa capacidade de estar presentes. E aí, quando a gente está presente, né, a gente consegue observar o que está acontecendo no ambiente, a gente consegue interagir, nós conseguimos
conhecer o nosso corpo, a gente consegue respirar, a gente consegue estar atento a tudo que tem nos passado. Então esse é um dos requisitos, né? Os autores do livro colocam um dos requisitos ou uma das bases para que a gente tenha uma parentalidade consciente é ter atenção plena no contato que a gente tem com os nossos filhos. Então, isso vai possibilitar com certeza que não importa, eu sempre falo isso, um dos pontos das regras e dos limites, né, que eu falo, uma das regras é que a gente aumente a nossa capacidade, a nossa possibilidade de estar com as crianças fazendo aquilo que eles querem que a gente faça, né, que é brincar, né, e é uma brincadeira sem censura, sem críticas, né? É uma brincadeira onde a gente vai brincar com muito ensino, mas a gente está lá brincando. Então, nesse período, né, de brincadeira ou de dar atenção para o que os nossos filhos falam, e eles pedem essa atenção nossa, né? Eu não sei vocês, mas o meu pede. Daí, mamãe, presta atenção, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O meu filho fala assim. É nesse momento que a gente para dar atenção é que muitas coisas acontecem. É só nesses momentos que a gente consegue reparar o que às vezes a gente não tem reparado, porque a gente se pega falando, nossa, mas quanto tempo isso acontece que eu nunca tinha observado? Pode estar acontecendo há muitos meses, mas enquanto a gente não treina essa atenção plena, esse mindfulness também com os nossos filhos, né, nós não vamos conseguir com eles uma relação, em tudo que essa relação pode dar. E aí são vários pontos que eu quero pensar com vocês hoje. Essa atenção plena é estar com eles presente, né? Presente reparando no comportamento deles, reparando até nas marquinhas que eles têm no corpo, reparando como que eles estão, reparando no cabelo, reparando em como é que eles estão respondendo, na respiração deles, e nós também estarmos com essa atenção para que a gente possa observar esse ambiente. Então depois eu vou colocar algumas dicas para que a gente possa realmente treinar isso com os nossos filhos. Tudo que vai ser possível nessa relação, essa relação vai ser ampliada, essa interação, vai ser ampliada e vai poder oferecer o máximo que ela tem se estivermos com essa atenção plena. Porque passar tempo juntos, às vezes a gente passa muitos. Às vezes a gente fala que a gente passa bastante tempo com os nossos filhos, mas nós estamos no celular e eles estão ali assistindo do lado com o tablet. Nós estamos limpando a casa, fazendo várias coisas, não que isso não é o que você precisa fazer e não é o que eu faço também, né? Mas realmente essa não é a relação que os nossos filhos precisam. E depois, lá na frente, nós somos cobrados, né, de falar assim, você não passou tempo comigo, mas como assim? Eu parei de trabalhar para ficar com você, eu saía mais cedo, eu não trabalhei mais, eu não peguei aquela hora extra, eu não fiz aquilo, porque era para estar com você. E aí eu não sei se você consegue lembrar como é que você passou esse final de semana com seu filho. E eu não quero trazer nenhum peso nessa pergunta, é só consciência, porque isso serve para mim também, né? Quais momentos você teve com seu filho nesse final de semana, exercitando essa atenção plena, que você ficou pelo menos meia hora inteiramente para ele? Brincando, interagindo, seguindo o comando que ele estava fazendo, realmente observando o comportamento dele sem censura, sem você falar que ele não pode, que ele não podia, realmente deixar acontecer como a gente deixa aqui nos atendimentos, deixando ele poder mostrar realmente como ele está naquele momento, né? Aconteceu isso esse final de semana, foi possível? Há quanto tempo isso não tem acontecido, se não aconteceu, né? Quanto tempo, né? Quantas semanas talvez, apesar de parecer que estamos
mas nós não estamos interagindo. Eu falei lá, a gente falou do desenvolvimento das crianças pequenas, né, no programa de 0 a 6, que normalmente até os 3 anos, 2 anos assim, eles têm uma brincadeira que é ao lado, mas não é junto, né? É só ao lado, né? A criança não está interagindo com a outra criança, ela sabe que está ali, ela consegue ficar ao lado de outra criança, mas ela está no mundo dela brincando e a outra criança está no mundo da outra criança brincando. Quantas vezes nós também, enquanto pais, falamos que estamos junto com os nossos filhos, até levamos eles para alguns lugares, ou estamos em casa no final de semana inteiro com eles, mas nós não estamos com eles, estamos ao lado deles, né? Eles vivendo o mundo deles e nós vivendo o nosso. E aí passa-se realmente o tempo e a gente só vai ter uma observação da nossa resposta, da resposta deles, muito tempo lá pra frente. A gente só vai conseguir saber que o comportamento mudou, que alguma coisa alterou, que teve uma marca no corpo, que tinha um machucadinho, que aconteceu alguma coisa na escola diferente, só depois de muito tempo, porque o nosso contato com eles não era uma interação juntos, né? Era ao lado que eu estava falando, né? E essa interação juntos, né, precisa dessa atenção plena. Então, estar com os nossos filhos não depende do tempo, mas estar com os nossos filhos atentos, prestando atenção, presentes. Nós precisamos, enquanto adultos, praticar muito presença. Aqui eu vou ler algumas frases do livro que eles falam, né? Assim, às vezes a gente só está pensando no futuro, ou a gente só está revivendo o passado e a gente não consegue estar presentes na nossa vida. E a gente não vive o que nos é dado, o que a gente tem hoje, porque a gente só fica nessa ansiedade, né? Ou também revivendo esse passado. E os nossos filhos estão cada dia mais vivendo esse futuro, esse passado, mas também não conseguem ter essa presença nas atividades que eles estão fazendo. Presença com os amigos, presença com o brinquedo que eles têm naquele momento. Eles não conseguem aproveitar às vezes o brinquedo, né? Porque passa aquela pequena emoção e já vai para outra coisa. Precisamos praticar presença. E aqui os autores do livro colocam assim, quando temos atenção plena, vivemos no momento presentes e estamos cientes dos próprios pensamentos e sentimentos, assim como abertos àqueles de nossos filhos. Isso que é a prática da atenção atenção plena, desse mindfulness. É a gente praticar, estar presente é saber o que você está sentindo agora, filho. O que você está sentindo agora? Qual parte do corpo você está sentindo? Tem alguma coisa te incomodando? Está sentindo um friozinho? Está tendo alguma coisa diferente? É como estamos agora, por isso que vai partir da respiração, de você estar consciente de como que está agora. Porque quando a gente já está pensando numa atividade que a gente vai fazer difícil, por exemplo, uma apresentação no trabalho ou uma visita no trabalho novo da semana que vem, nós não estamos vivendo o que estamos sentindo agora. Nós estamos sentindo, né, o medo, a ansiedade, a fobia, o nervosismo, todo daquela situação que a gente vai viver semana que vem. E aí, quando a gente vai ter interação com os nossos filhos, a gente não consegue estar disponíveis, né? Por causa disso, não estou falando só que esse é um recado para você, pai, mãe que está me ouvindo agora, né? Isso é realmente, eu sempre falo aqui o que eu também preciso praticar, mas nós precisamos sim saber que isso é muito importante na parentalidade, na criação de filhos, principalmente na criação de filhos conscientes, né? Esse livro aqui, ele é Parentalidade Consciente, como o autoconhecimento nos ajuda a criar nossos filhos. Então, isso ajuda realmente. Então, precisamos saber que um dos pontos dessa parentalidade consciente é ter atenção plena. Não importa o tempo, mas nós precisamos estar conscientes disso. Eles colocam um outro ponto aqui que eu quero ler com vocês para depois passar as dicas de como que a gente vai praticar então isso.
No momento em que nos preocupamos com o passado ou tememos o futuro, estamos fisicamente presentes com os nossos filhos, porém mentalmente ausentes. As crianças não precisam que estejamos inteiramente disponíveis o tempo todo, mas precisam de nossa presença durante interações que exigem uma conexão real. Eles não precisam realmente que você pare de trabalhar para ficar 24 horas com eles. Isso pode ser a sua escolha, como eu falei em algumas lives anteriores, mas isso não é uma necessidade, desde que o tempo que você tenha disponível com seus filhos, você pratique essa atenção, de estar realmente disponível. E eu sei que é muito difícil, porque eu também fico nesse treino diário, da gente chegar em casa, ter comida para fazer, coisas para organizar, situações, eles mesmos, a gente precisa dar banho, a gente precisa organizar um monte de coisas, e eles só querem a nossa atenção plena, eles só precisam desse tempinho. Então, apesar de termos todas essas atividades para fazer, nós precisamos organizar o nosso tempo, sim. Isso é necessidade, gente. Não tem como eu falar aqui que daria para ausentar-se disso e ficaria tudo bem. Não fica tudo bem, né? Eles precisam sim de pelo menos uma meia horinha que a gente tenha com eles, fazendo o que eles desejam, observando o corpo deles, os sentimentos deles, o que eles estão trazendo, como também nos observando. Porque aqui não fala só dos nossos filhos, tem falado de nós. Nós também não estamos sentindo o presente, a gente só está lembrando do passado, que eles falam, temendo o futuro, e todas essas angústias ansiedades e todas as preocupações que a gente tem, e não deixando que a gente viva realmente o presente. Atenção plena, praticar essa atenção plena que eu falei aqui nas cartinhas. Tem essas cartinhas que eu trabalho com as crianças principalmente ansiosas. Eu trabalho com elas isso, delas poderem saber que elas precisam ter uma atenção no que está acontecendo agora. Qual que é o seu sentimento agora? O que você tem, as sensações do seu corpo agora? Quais são os seus pensamentos agora? Né? Não só o que vai acontecer para o futuro, o que aconteceu, o que você tem para viver no agora. Quando a gente pratica isso, não que as situações difíceis vão diminuir, mas é muito provável que você tenha uma consciência ampliada em como resolver esse problema, né? Porque abre-se possibilidades quando a gente está vivendo agora, né? Assim, com esse sentimento não só tomado pela ansiedade, principalmente com o futuro, tá? E aí eu vou colocar aqui 4 pontos que eu quero trabalhar, então, como dica. Então, como é que a gente exercita esse mindfulness, né, na nossa vida de pais? Como é que a gente pode exercitar isso e trazer um melhor relacionamento, uma melhor interação com os nossos filhos, porque isso é necessidade deles, mas também é a nossa necessidade para a nossa saúde emocional, porque a nossa saúde emocional dos nossos filhos estão tão relacionados que quando a gente tem um filho que está com algum problema emocional, nós sofremos muito também, né? Então, se a gente está pensando aqui, eu tenho trazido dicas para que a gente trabalhe criação de filhos emocionalmente saudáveis, a gente também precisa cuidar das nossas emoções. Não é um trabalho fácil, não é. Eu estava em atendimento hoje com uma criança e ela falou assim, tia, isso aqui é muito difícil de fazer, né? Eu não vou fazer porque é muito difícil. E eu falei assim, sim, é muito difícil sim, eu não posso falar para a criança que é fácil, gente, é difícil sim, mas você é capaz também de fazer coisas difíceis. Nós somos capazes de fazer coisas difíceis. Quantas coisas difíceis nós fazemos todos os dias, tá? Até elas ficarem mais fáceis. E às vezes nem ficaram mais fáceis, mas a gente continua fazendo e aprendendo a fazer coisas difíceis, né? Eu não posso falar para ele que é fácil. Não é fácil, não, vamos lá que é fácil. Não é fácil. É difícil, mas você pode fazer coisas difíceis sim. A gente precisa ensinar os nossos filhos que eles são capazes de fazer
coisas difíceis. Não é fácil para nós praticarmos atenção plena, mas isso é uma prática muito saudável para o nosso para nossa saúde emocional. Cuidar do que temos hoje não quer dizer que a gente esqueceu o passado, e não quer dizer que a gente não lembra das contas que a gente vai pagar amanhã. Mas se a gente não tem dinheiro para pagar amanhã, não adianta a gente ficar sofrendo hoje. A gente vai ter atenção no que a gente tem hoje para fazer. E principalmente os nossos filhos estão aí na nossa casa querendo a nossa atenção. E isso a gente pode fazer de monte. Isso é uma das coisas que a atenção plena não precisa de dinheiro para a gente pagar. Não precisa da gente estar tão saudável assim até, não precisa da gente ter um monte de tempo ou um monte de recurso. Ah, não, mas eu só vou brincar com meu filho quando tiver aquele jogo lá de tabuleiro que ele pediu, caríssimo, sei lá, o jogo da vida, sei lá quantos reais, R$200. Não é isso, né? Os nossos filhos, principalmente os pequenos, eles só querem que a gente esteja disponível e aí depois eles vão dar a dica do que a gente pode fazer. Eles são muito bons nisso. Então eu coloquei 4 coisas aqui. Uma primeira coisa, essa atenção plena está dizendo que a gente precisa, ter atenção plena como pai ou mãe significa ter intenção em nossas ações. Então eu tenho trabalhado muito, falado com pais com propósito, né? Se você tem me acompanhado aí, você já ouviu eu falar muito nisso. Nós precisamos lembrar do propósito que a gente tem na criação de filhos. Isso é uma base para todas as coisas. Nós precisamos ter intencionalidade ao fazer as coisas, os atos, falar, o que a gente vai trazer para os nossos filhos. Nós precisamos ter intencionalidade, atenção, consciência. Quando estamos tomados pelos nossos sentimentos, principalmente essas emoções fortes, a gente está com raiva, a gente está muito cansado, com fome, normalmente não é esse momento que você vai conseguir dar o melhor, na verdade, para o seu filho naquele momento, porque você não está consciente, você não está conseguindo ter intencionalidade no que você faz naquele momento. Então, um dos pontos é estarmos presentes com eles, sabendo por que estamos presentes, né? Por que educamos dessa maneira, por que escolhemos esses princípios, esses propósitos, esse caminho, por que estamos aqui com eles nesse momento. Saiba as nossas ações, a nossa palavra. Então, tudo que a gente pensar, falei sem pensar, normalmente são essas situações que a gente precisa ficar mais distante, porque a gente está também ensinando os nossos filhos a responderem com intencionalidade, eles saberem sobre o comportamento deles, eles saberem a consequência do comportamento deles, eles saberem o que é previsto, eles estão fazendo isso e o resultado é isso. Então, uma das dicas é um comportamento intencional mesmo, né? A consciência é essa intencionalidade, a gente saber reconhecer o que está acontecendo naquele momento. E para isso, nós vamos, um segundo ponto, respire mais, né? Respire mais, não que você parou de respirar aí, mas aprenda técnicas de respiração. Eu tenho trazido aqui, eu tenho falado, esse joguinho aqui, né, do Mindfulness, ele tem, olha aqui, 50 exercícios. A maioria dos exercícios é focado em visão e respiração. Visão mental e respiração. Você pode comprar para fazer com seus filhos, mas você também pode praticar com você. Então, na relação com os nossos filhos, para que a gente tenha uma interação com atenção plena, nós precisamos aprender a respirar melhor. A respiração profunda, com calma, com atenção, nós tomamos conta que eu falo assim, consciência do nosso corpo, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, dos nossos pensamentos. E para isso a gente vai precisar respirar mais, quer dizer, pare um pouco, né? É prática diária, é treino, tá? Você não vai fazer só quando você tem uma interação com seu filho, quando você reservou esses 30 minutinhos lá para estar com ele. Não, você pode fazer esses exercícios diariamente
para que quando você tem essa interação não só com seu filho, com todo mundo que te cerca, você começar a observar mais as cores, né, a paisagem, as árvores, o barulho até. Um dos exercícios é a gente parar e observar todos os barulhos que estão acontecendo, todos os sons, né, tudo que tem acontecido ao nosso redor, que a gente também não pratica esse ouvir com atenção, porque a gente está, como eles falam ali, preocupados com o passado e temerosos com o futuro. A gente não está presente. Então, que a gente tenha pausas para respirar melhor. Respire mais. Tenha exercício de uma respiração longa mesmo. Respirar pelo nariz, soltar pela boca. Você pode às vezes fazer isso deitado, se você consegue. Eu falo para as crianças pequenininhas que a gente pode colocar eles deitados. Às vezes eu coloco eles para que eles sintam a barriguinha mexendo. Também uma respiração com diafragma que a gente pode ensinar. E aí você pode projetar que pensamentos você vai ter nesse momento. Não é no horário que você vai estar com seu filho. Você pode até praticar isso com eles, se eles já são maiores. Mas essa prática vai fazer você estar muito mais presente no seu dia a dia. E com certeza você vai trazer melhores para os seus filhos. Uma outra dica para que a gente possa trabalhar essa atenção plena é que a gente aproveite mais o nosso dia. Realmente ter essa intenção de aproveitar mais e discutir menos. A gente fala assim, eu prefiro ser feliz, e parece bobagem, né? Ou parece coisa de quem não tá ligando para as coisas, né? Algumas pessoas até dizem isso, parece que você não é sensível ao que tem acontecido, mas não é só isso, é saber aonde nós colocamos a nossa atenção, saber onde a gente programa o nosso cérebro para ter atenção. Essas situações são todas importantes. Tudo que tem acontecido no seu dia, mãe, eu tenho certeza que é de extrema... É importante, né? Tudo que tem acontecido é muito importante para você. Não estou falando para você deixar de ter atenção, mas é saber onde foca a sua atenção. Então, nós temos sim essa capacidade de escolha, aparentemente difícil, principalmente se você está vivendo algum transtorno, algum sofrimento psíquico. Por isso que você também vai precisar de uma ajuda externa, de um especialista para isso, mas é possível sim você saber onde você vai colocar o seu foco, né? Na gratidão do seu dia a dia, na gratidão dos seus filhos estarem bem, estarem saudáveis, apesar de todas as dificuldades que eles têm. E algumas mães falam assim, Maria, você só agradece porque você não tem o filho que eu tenho. E a prática da gratidão é agradecer independente das dificuldades que a gente tem, ou dos filhos que a gente tem, ou deles estarem fazendo aquilo que a gente deseja ou não, deles terem aprendido aquilo que a gente ensinou ou não. É de sermos gratos. Então, nós aprendamos a aproveitar mais. Aproveite fazendo aquilo que você gosta também, mãe, não só aquilo que é necessário ser feito. Tire um tempinho tanto para estar plenamente com eles, mas estar plenamente naquilo que você deseja fazer. Quando vem a maternidade, eu falo que é uma das coisas que eu senti muito, né? O tempo é muito grande para eles. Quando eles vão crescendo, a gente vai mesclando um pouco melhor, mas a gente deixa de fazer aquilo que a gente desejava, ou que era o nosso hobby, para estar fazendo outras atividades junto com eles. Os nossos filhos não deixam de ser importantes para nós quando nós também tiramos tempos para fazer aquilo que a gente deseja. Então, aprenda a ter pausas ao longo do dia para fazer aquilo que você gosta. Às vezes é uma leitura, é uma atividade física, é um bordado, é alguma coisa aí que você fazia antes que te dava muito prazer e que você parou de fazer. Isso vai fazer você treinar essa atenção focada quando você está com eles. E o quarto ponto é para mães, eu falo que nós aprendamos a fazer uma coisa de cada vez. Os treinos de mindfulness é exatamente isso.
que nós aprendamos a dar tempo para todas as coisas. Tem o tempo, né? Eclesiastes 3 fala, né? Tem tempo para todas as coisas na nossa vida, né? E que a gente aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Nós falamos enquanto mulheres que a gente faz 30 mil coisas juntos, né? Eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro, essa capacidade é diferença de milésimos de segundo, a gente vai fazer outra coisa, mas a gente não faz 30 mil coisas ao mesmo tempo, no mesmo segundo. E se a gente fica fazendo essas tentativas, isso realmente é gastar uma energia, colocar ele para trabalhar de uma forma que não é adequada, não é saudável. Então, nós estamos ensinando para os nossos filhos isso, né? Que a gente abre os braços, né? Tem aquela fotinho da mãe com um monte de braço assim, uma lava, uma faz. Nós exercemos todas essas funções, mas não é no mesmo segundo, né? Que a gente vai precisar fazer todas essas coisas. Então, quando estamos brincando com eles, estamos fazendo alguma atividade com eles, que nós aprendamos, isso serve para mim, eu tô repetindo aqui para mim, tá? Que nós aprendamos a fazer isso inteiramente. Uma coisa, nós estamos ali inteiramente para eles. Não que a gente não vai observar várias coisas naquele momento, mas nós estamos inteiramente para eles. Então, o celular nesse momento não vai ter. Às vezes você vai parar de fazer a comida, desliga tudo, para que você vai dar essa atenção. Ou depois que você já fez essa atividade, você vai sentar com eles. Não adianta tentar fazer comida, coloque ele ali perto, ele precisa estar perto, sabendo que você faz todas essas atividades, mas essa não é contada como atividade que você está exercitando a atenção plena. Vai ter que ter outra atividade que você faça esse exercício, né, de estar fazendo isso inteiramente. Porque se essas atividades a gente já faz 1000 coisas ao mesmo tempo, de estar ali em contato com eles. Só que algumas coisas passam. A gente não consegue realmente focar toda a nossa atenção para o que eles precisam. Dar inteiramente a nossa energia, afetivamente estar ali, isso é necessidade dos nossos filhos. Se você se lembra da sua infância, você pode lembrar dessas situações de querer mais os seus pais, que eles brinquem mais. A gente não queria só brinquedo, gente. A gente não queria um brinquedo novo, ou só uma viagem, ou nós queríamos que eles passassem mais tempo de qualidade, né? Esse tempo de qualidade é tempo de atenção plena. É isso que realmente é a necessidade dos nossos filhos. Isso é uma necessidade do cérebro dos nossos filhos e do emocional deles, como nossa. Não é só um exercício para os nossos filhos. Eu tenho certeza que se você colocar em prática isso, é um benefício para a sua vida. É um benefício para que você esteja presente naquilo que você tem feito com a sua vida. E os propósitos, aquela intenção, aquele futuro, vai acontecer porque você tem vivido o que você tem hoje. Sendo grato, é claro, mudando sim, não é passividade e gratidão, mas você vivendo o presente, tendo presença em todas as atividades que você tem feito. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, né? De algumas dicas da gente exercitar essa atenção plena, esse mindfulness, de estarmos inteiramente, não importa a quantidade de tempo, mas quando a gente estiver com os nossos filhos, que nós estejamos praticando isso. Praticando sim, gente, é meia horinha. E faz grande diferença, principalmente de observar o emocional deles, de ter prevenção em algumas coisas, de saber se adiantar, né? Precocemente você já avaliar algumas coisas que poderiam não ser avaliadas, tá bom? Boa noite para você que vai estar me vendo aí na reprise, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo, mas é o treino para essa semana, né? Pratique, é uma tarefinha aí para essa semana de você praticar um tempinho aí de atenção plena para o seu filho, e depois você pode me escrever, né? Falando para mim, nossa Maria, eu fiz e já consegui observar isso. Me escreve para saber se esses conteúdos também têm feito diferença na sua prática aí todos os dias. Tá bom, gente? Boa noite, obrigada pela atenção
E a gente se vê na quarta-feira na live Tira Dúvidas, 9h30 da noite. Eu vou estar aqui novamente. Beijos!